Bonjour! Como vocês estão, gente? Mais um dia aqui do nosso devocional, do nosso Everyday. Estou muito feliz de estar cumprindo esse propósito e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito especial porque eu admiro muito esse homem da Bíblia chamado Daniel. E eu queria falar então com vocês um pouquinho de uma das principais características que Daniel tinha e que é fundamental nos nossos dias de hoje. Então, para começar, eu queria falar um pouco, sobre a história de Daniel, que na época que a Babilônia governava, e governava também sobre Judá, sobre Israel, eles foram levados como escravos para a Babilônia para servir o rei babilônico. E lá na Babilônia, as pessoas adoravam outros deuses e não o nosso Deus. E Daniel foi com os seus 4 amigos, então, levados como escravo para lá. E a história é muito interessante porque Daniel, com toda a sua sabedoria, com toda a sua fé, com toda a sua obediência a Deus, ele conseguiu sobressair no meio de um povo estranho, sendo ele estrangeiro. Ele conseguiu honrar Deus no meio de um povo idólatra, no meio de um lugar que era prisão, que era a prisão deles. Eles conseguiram fazer com que aquela prisão fosse uma maneira de exaltar o nosso Deus, no meio daquele povo. Essa é uma reflexão que eu tenho feito porque é muito fácil a gente se corromper nos dias de hoje, a gente se descuidar com uma coisa ou outra, principalmente quando a gente ganha mordomias, como foi o caso de Daniel, que ele ganhou muitas mordomias, ganhou status, tinha comida à vontade, ele vivia no palácio, então ele poderia facilmente se corromper. Como é nos dias de hoje, a gente pode facilmente nos corrompermos com todas essas tentações que existem aí fora. Com todas as tentações que são nos colocadas como bandeja, em forma de bandeja, Sirva-se. E eu queria ler esse versículo com vocês que diz aqui como Daniel, mesmo no ambiente propício a pecar, ele permaneceu fiel a Deus. Vamos ler? Está em Daniel 1, versículo 8, que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. A gente vai parar aqui porque depois vai continuar falando que esse chefe concedeu esses 10 dias e depois de 10 dias, Daniel e seus amigos provaram que eles estavam mais saudáveis do que os outros que se alimentavam da comida e da bebida do rei. Daniel não se deixou corromper por aquilo que estava sendo oferecido, porque aquilo que estava sendo oferecido era contra os princípios de Deus, era contra o que ele acreditava. E ele então, com a sua sabedoria, com o seu modo de falar, porque isso é muito importante, ele conseguiu essa bondade, com a ajuda de Deus, óbvio, que o homem fizesse uma dieta especial para Daniel e seus 4 amigos. Deus o honrou posteriormente. Então a gente vê o que a gente pode tirar de conclusão para nossa vida, que vale a pena a gente ser fiel aos nossos princípios, ser fiel à Bíblia, ser fiel à palavra de Deus. Mesmo que você esteja num ambiente propício ao pecar, um ambiente escuro, que seja um ambiente de prisão, você precisa honrar o Senhor neste lugar. Você precisa honrar os princípios de Deus, não importa onde você esteja, não importa se é na sua faculdade, se é no seu trabalho, se é entre colegas não cristãos, não importa, você precisa ser a diferença como Daniel foi no meio de um povo idólatra, no meio de um povo babilônico, um povo que se corrompia facilmente. Eu amo a história de Daniel porque ele mostrou ser um servo fiel, um servo que
mesmo estando nas condições elevadas, nas condições favorecidas, ele continuava sendo o mesmo de antes. Ele não mudou o seu caráter, ele não mudou a sua adoração a Deus. Isso a gente vê no capítulo 6, no final do versículo 10, que diz assim: costumava fazer, Daniel no caso, 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel nunca parou de fazer o que era acostumado a fazer em relação a Deus. E isso é muito importante. A gente precisa ser fiel a Deus, não importa no lugar que a gente esteja, não importam as circunstâncias, porque se você for fiel a Deus, Deus vai te exaltar como exaltou Daniel e ele vai estar contigo em todos os momentos. Essa é a reflexão que eu deixo hoje para vocês. Seja como Daniel. Seja um filho obediente. Seja um filho sábio que agrade a Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que seja uma bênção para a vida de vocês. Até amanhã, no próximo vídeo. Um beijo. A bientôt!